pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre função afim. Mas antes de eu explicar tudo para vocês sobre a matéria, me ajuda aqui a estender umas roupas? Eu tenho essa roupa aqui para estender e para usar ela eu vou precisar de 2 pregadores. Quando eu for estender a próxima roupa, eu vou aproveitar o pregador da anterior e vou usar mais um. Para colocar a próxima roupa, eu vou aproveitar o pregador da anterior e vou usar mais um. Então, repara o seguinte, para uma roupa nós utilizamos 2 pregadores. Quando eu fui prender 2 roupas, a gente precisou de 3 pregadores. Quando nós fomos estender 3 roupas, nós utilizamos 4 pregadores. Vamos entender melhor sobre essa história lá no papel? Então, quando nós tínhamos uma roupa, quantos pregadores nós usamos? A gente usou 2 pregadores. Quando eu fui colocar a segunda roupa, eu aproveitei o pregador da anterior e botei mais um. Então, nós ficamos com 3 pregadores. Para 3 roupas, nós vamos utilizar 4 pregadores. Se eu tiver 5 roupas, se eu tiver 4 roupas, eu vou usar 5 pregadores. E assim sucessivamente. Então, eu posso entender que se eu tiver um número N de roupas, a quantidade de pregadores vai ser N mais 1. Isso é uma função. Toda vez que você gera uma relação de dependência entre 2 grandezas, é uma função. Qual é essa relação de dependência? O número de pregadores depende da quantidade de roupas que eu coloco. Então, quanto mais roupas, mais pregadores, e assim sucessivamente. Então, eu posso dizer que a minha função, a lei de formação da minha função é N mais 1, aonde... no caso aqui N, né? N mais 1, aonde N é a quantidade de roupas mais 1, e aí eu vou descobrir a quantidade de pregadores. Então, vamos lá, formando aqui o par ordenado, você vai ter 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Eu montei aqui, já deixei um plano cartesiano para a gente localizar esses pontos aqui no plano, tá? O eixo X, que é esse eixo na horizontal, ele é o eixo das abscissas. O eixo Y, que é esse em pezinho, que é o eixo das ordenadas. No eixo X, todo número que está à direita é positivo. Professora, para no 6? Não, ele é infinito. Todo eixo que está à esquerda, eles são números negativos. Para cima, no eixo Y é positivo, para baixo é negativo. O 0 fica aqui no meio, tá? Então, vamos localizar esses pontos. O primeiro, 1 para o X e 2 para o Y. Então, o 1 vai subir até o 2. Esse é o meu primeiro ponto. O outro ponto, 2 e 3. O 2 vai subir até o 3. Aqui eu tenho mais um ponto. 3 e 4. Vou marcar aqui. Aqui. E 4 e 5. São os pontos que nós já tínhamos. Achar. Agora, para eu fazer o gráfico, é só eu traçar como a gente aprendeu lá no jardim, ligar os pontinhos. Então, eu vou traçar aqui, vou colocar de preto. Esse aqui é o gráfico da minha função, tá? Lembrando o seguinte, que o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Sempre uma reta e coisas interessantes que você precisa saber. Se você não achou uma reta e é uma função do primeiro grau, alguma coisa está errada. Então, aqui é o gráfico da nossa função n mais 1, x mais 1. A letra aqui é indiferente, tá? Coisas interessantes que você precisa perceber.
esse valor aqui, esse termo independente, ele sempre vai estar cortando o eixo y. Tá vendo que ele passa no 1? E mais à frente eu vou comentar melhor sobre isso. Outra coisa muito importante, eu localizei aqui 4 pontos para achar o gráfico da reta. Não é necessário, tá? 2 pontos determinam uma reta. Eu só marquei aqui os 4 porque a gente já tinha feito o exemplo lá da roupa. Mas não seria necessário, basta 2 pontos para fazer o gráfico. Aí, a gente vai para a próxima parte, que é onde eu estou definindo para vocês o que é uma função do primeiro grau, o que é uma função afim. Primeiro, vai ser quando o meu maior expoente for 1, é uma função do primeiro grau. Se eu tiver o maior expoente 2, uma função do segundo grau, o maior expoente 3, do terceiro e assim sucessivamente, tá? Toda função do primeiro grau, ela é escrita na forma ax mais b, aonde a e b são números, ok? Que a gente chama de coeficiente. O a vai ser o meu coeficiente angular e o b vai ser o meu coeficiente linear. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. O que faz o coeficiente angular? Ele vai representar a inclinação da reta em relação ao eixo x. E ele também vai ser importante para determinar se a minha função é crescente ou decrescente. O que faz o coeficiente linear? Ele representa o ponto aonde a reta corta o eixo y. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui com o meu outro gráfico para vocês observarem o seguinte. Olha aqui, quem seria o meu valor do meu A aqui? É o número que está aqui na frente do meu N. Quando eu não vejo, é 1. Quem seria o valor do meu B aqui? É o número que está o termo independente. Então, repare que aqui no meu gráfico eu corto o eixo y no ponto 1, apesar de eu não ter localizado esse ponto, tá? Isso é uma característica da função afim. Voltando aqui, ó, eu peguei alguns outros exemplos para a gente poder achar os valores de A e B. Então, vamos lá, olha só a minha função aqui. O valor de A é o número que está na frente da letrinha. Eu não tenho número nenhum, se eu não tenho, é 1, tá? Quando você não está vendo. Aqui, o B é o termo independente, então o B vai ser meu 3. Aqui na letra B, qual é o valor do A? O valor do A vai ser menos 2, que é o meu coeficiente angular. E quanto que vai ser o valor do B? Menos 3, que é o meu coeficiente linear. Na letra C, quanto que vai valer meu A? Meu A vai valer 1. E o meu B? Ah, professora, não tem o B. Quando você não tem mesmo o número, ele é 0, tá? Essa função, ela não tem o valor do B, ok? Então, olha o meu outro exemplo. Eu tenho a minha função f de x, lembrando que f de x e y é a mesma coisa, é igual a menos 3x mais 6. Eu sei que o meu A vale menos 3 e o meu B vale 6, ok? Mas não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo para eu calcular f de 2. Se você reparar, o que é f de 2? F de 2 é para no lugar do x eu escrever 2. Então, eu vou escrever menos 3 vezes 2 mais 6, tá? Quando você não tem nenhum sinal entre o número e a letra, é vezes. Então, f de 2 vai ser igual. Vou fazer aqui a multiplicação. Menos 3 vezes 2, 6 mais 6. E aí é só você resolver. Menos 6 mais 6 vai dar 0. Ok, achei o valor da f de 2. Agora vamos para calcular f de menos 1. É o mesmo princípio. No lugar do x, eu vou escrever menos 1. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1 mais 6. Aí você vai me perguntar, professora, por que aqui tem parênteses e no outro não precisou colocar? É por causa do sinal de menos. Eu não posso ter dois sinais juntos, tá? É só para poder separar, para escrever matematicamente correto. Então, menos com menos vai dar mais, não precisa colocar o sinal. 3 vezes 1, 3 mais 6. Quanto que vai dar 3 mais 6? 9. Então, a f de menos 1 vale 9. Ok? E o meu terceiro e último exemplo é o seguinte. Ele quer saber o valor que a função vai ter, o valor que o x vai ter para o resultado da função ser 5. Então, eu vou substituir aqui o x por 5? Não. Ele quer que eu pegue a função
iguale a 5. Então, fica menos 3x mais 6 é igual a 5. E aí, você vai resolver a equação normalmente. Letra para um lado, número para o outro. Menos 3x é igual a 5 menos 6. Menos 3x é igual. Se você tem 5 e tira 6, vai ficar devendo 1. Aqui eu não posso ficar negativo, então vou multiplicar por menos 1 para tornar positivo. Vai só trocar o sinal dos dois membros da equação, ok? O 3 que está multiplicando passa dividindo, x é igual a 1/3. Acabou, achei o valor. Ué, professora, não tinha que dar 5? Se você pegar no lugar do x e escrever 1/3, o resultado que você vai ter aqui da função vai ser 5, ok? A letra E, que é o último exemplo aqui dessa folha, ele tem o seguinte: a função a gente sabe que ela é do tipo ax mais b, ok? Ela quer que eu ache os valores de a e b e ele só me deu algumas informações. Disse que a f de 0 vale 3 e que f de menos 3 vale 0. E quer que eu monte a função achando a e b. Como que eu faço isso? Bem, primeiro, f de 0 vale 3. Então, eu sei que eu posso colocar 0 no lugar do x, que o resultado vai ter que ser 3. Então, a vezes 0 mais b é igual a 3. Daqui a pouco eu continuo resolvendo, deixa guardadinho. O que eu tenho aqui da outra? Que a f de menos 3 é igual a 0, ou seja, quando no lugar do x eu coloco menos 3, o resultado tem que dar 0. Então, f de menos 3 é igual a 0. O que a gente vai fazer aqui? A vezes menos 3 mais b tem que dar 0. Vamos continuar resolvendo aqui, ó. A vezes 0, 0. Morreu esse pedaço. Sobrou o quê? B é igual a 3. Olha que interessante, a gente já tem uma informação do valor do B. Achei que ele vale 3. Aqui, ó, ajeitando aqui, A vezes menos 3, menos 3A. O B eu já vou substituir por 3, porque a gente achou que o B vale 3. Mais 3, e isso tem que dar quanto? 0. Uma equaçãozinha. Se tá mais 3, vai passar para o outro lado, menos 3. Então, menos 3. Vou multiplicar por menos 1, só trocar o sinal dos dois membros da equação. 3 que está multiplicando passa dividindo. 3 dividido por 3, 1. Pronto, achei os valores. A vale 1, B vale 3. Para montar essa função, olha só, o meu A é 1, não preciso escrever, mais o meu B que é 3. Essa é a minha função. Lembra que eu estava comentando com vocês que o valor do A ele é responsável para ser o coeficiente angular que diz a inclinação da reta? E ele vai dizer se a minha função ela é crescente ou decrescente. Eu tenho aqui dois gráficos para vocês com funções parecidas, mas uma é crescente, outra é decrescente. Quando que eu sei que a função é crescente? Se o A é esse número que está aqui, ó, na frente do x, a gente já viu isso. Quando ele é positivo, a função cresce, ela aumenta. Quando o A, que é o número que está na frente do x, ele é negativo, a função decresce, diminui. Você consegue observar isso muito bem pelo gráfico. Olha só aqui, ó, função crescendo e aqui negativo, essa função aqui, ela é decrescente. Você pode entender também, quando a minha função é decrescente, o sentido da reta é o sentido do meu braço direito. Olha aqui, ó, fica no sentido do braço direito. Quando a função é crescente, é o sentido do meu braço esquerdo. Braço esquerdo, função crescente. Braço direito, função decrescente. E você também pode observar pelo valor do A. Outra coisa que eu quero que vocês aproveitem para observar. Olha o meu coeficiente linear, menos 4, tá vendo? Olha o gráfico. Olha aonde passou no eixo Y. Cortou exatamente no menos 4, tá? Porque o coeficiente linear corta no eixo Y. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, só me perguntar. Tchau!